O sol ficou amarelo no jardim da minha vida, a flor virou a guarida, o mundo ficou singelo. A humanidade fez elo de carinho e de respeito. O rico ficou perfeito, o pobre já não sofre mais, os direitos são iguais e Deus ficou satisfeito. A natureza aflorou. A lenda das estrelas. Para explicar os mistérios, índios aqui do Brasil inventavam as histórias, se somar passa de 1000, como esta que conto agora, ocorreu num alcantil. Para as bandas do Mato Grosso vive o índio Bororó, peço a atenção de vocês, escutem um tiquinho só, pois as coisas acontecem até em mata de cipó. Quando se trata de história que vem lá da antiguidade, passa de pai para filho através da oralidade. O Brasil de ponta a ponta vive essa realidade. Mas preste mesmo atenção, desde o começo até o fim, tudinho que vou contar, ouça tintim por tintim, porque depois vou pedir que você conte para mim. Naquele tempo no céu, estrela não existia, claridade para os índios só havia se fosse dia, e de noite quando a lua na nuvem não se escondia. Geralmente as aldeias o trabalho é dividido, porém o de plantar roça não é função do marido. Este sai para caçar, por dias fica escondido. E as mulheres que ficam com aquela obrigação de cuidarem das crianças e também da plantação, cultivam a mandioca, milho tinha de montão. E certo dia as mulheres foram na roça colher, as espigas eram poucas, não davam para fazer comida suficiente para o marido comer. E lembraram-se que estavam no terreiro ali brincando, os meninos foram logo pelos seus nomes chamando, para eles irem ajudá-las, foram logo caminhando. É chamada curumim na aldeia a criança, da vida livre da mata, carrega sempre a lembrança, só quer mesmo de comer, na terra tem confiança. E quando as mãos os chamaram, eles vieram correndo, todos alegres, felizes, ver o que estava acontecendo, acompanhando em seguida, todas as obedecendo. Pois colheram tanto milho que não acabava mais, fizeram bolos para todos, para os homens e para rapaz. Enquanto se saciavam, vejam o que um menino faz. Saiu com uma taquara já bem cheinha de grão, de milho para sua avó, entregou em sua mão. Isto aqui não é fofoca, ela estava na maloca e ele disse de antemão. Prepare esse bolo para eu comer com meu amigo. A velhinha não sabia que haveria um castigo. Fez o bolo, eles comeram, agora estava em perigo. Pois lá tinha um papagaio que estava vendo tudo, por saber toda a tramóia, veja só tamanho absurdo. Foi a ideia dos meninos, foi deixar o pobre mudo. Só pensavam na tal boia, os meninos tão travessos, a língua do papagaio virou dos lados avessos. Depois pensaram fugir, sem deixar seus endereços. Foi assim os curumins, para não ser denunciado, a língua do papagaio, depois de decapitado, jogaram dentro do rio e o caso foi acabado. Não estando satisfeitos só com aquela maldade, entraram para a mata adentro para fazer perversidade. Pegaram um beija-flor, veja que barbaridade. Penduraram em seu bico um pedaço de cipó e o ordenaram que voasse e que não tivesse dó. Beija-flor obedeceu, com medo de virar pó. Várias cordas de cipó cada menino emendava, segue enquanto o beija-flor, rumando para o céu voava. Foi subindo, que a vista não alcançava. Pelo cipó céu acima, meninos foram embora, e subindo de um por um, e cada qual na sua hora. A velhinha, tão cansada, dormia feito uma amora. As mulheres que tiveram surpresa desagradável, ao ver aquela bagunça, prejuízo incalculável, milho espalhado no chão,
aquilo era inaceitável. Naquela mesma hora que elas voltaram ali da roça, perguntaram dos meninos para lhes dar uma coça. Viram o tal papagaio com o bico dentro da poça. Nada pôde responder, ficou de bico calado. Lembra-se que a língua dele eles já tinham cortado? Coitado do papagaio, tinha ficado amputado. Mas as mulheres aflitas começaram a procurar por todo canto os meninos e nada mesmo de achar, quando uma viu um cipó e começou a pensar. Eles subiram ao céu, já não podem desistir. Começaram a gritar, dizendo, não é para ir. Mas agora o beija-flor não parava de subir. Mas não podiam ouvir os choros com os pedidos desesperados das mães, porém não davam ouvidos. Queriam subir para o céu, pois estavam decididos. Mesmo suas mães chorando, pedindo para voltar, eles desobedeceram para lá no céu ficar. Por isso, como castigo, para sempre vão morar. Porém, depois de algum tempo, quando terminou o dia, elas quiseram descer, contudo, nenhum sabia que seriam castigados pela grande rebeldia. Ficando olhando para a terra para ver se estão chorando, elas viraram estrelas que estão lá no céu brilhando, recompensa da saudade, os seus caminhos iluminando. Só não posso lhe dizer se é uma história de Trancoso. Meu avô que me contou era um velhote ardiloso, contava história tranquila e também causo assombroso. Antigamente as pessoas leitura não tinham não, em voz alta todo dia, narrar era tradição, contando causos e lendas, assim vilas e fazendas reagiam à educação. Eu era criança, né? Eu fui nascida e criada na região do sertão nordestino, na Paraíba, e lá se convive muito com essa literatura de cordel. A gente, mesmo a família, quando não tem um repentista, um cordelista, um poeta profissional, mas de formas amadoras, em todas as famílias tem. E aquelas pessoas que gostam de ficar cantando, e a gente vai ouvindo e vai aprendendo, vai gostando. O meu pai, sempre dia de sábado, quando ele ia à feira, ele trazia um livreto de cordel para que eu chegasse em casa, eu lesse para ele ouvir. E daí, como meu pai era analfabeto, eu tinha que ler para ele os cordéis, que ele também era apaixonado por essa história, por essas... Tipo assim, o estilo que é do cordel, que apaixona a gente, que é esse ritmo da leitura, os versos, as rimas, tudo. Então, lendo para o meu pai, para minha mãe, os meus tios, meus avós, sempre, e eu fui me apaixonando cada vez mais por esse estilo literário, sei lá. E era uma coisa muito normal na vida da gente, porque quando a gente é criança, sempre brincava com os irmãos, com os primos, e a gente brincava assim de fazer trovas, quadras, né? Porque a princípio o cordel ele veio das quadras no início, quando ainda chegou aqui no Brasil, era em quadras. Depois que houve essa modificação para ter no mínimo uma cestilha, né? De mestrado eu não encontrava nada sobre cordel aqui em Dourados, entendeu? E muitos livros para poder eu fazer minha dissertação eu tive que comprar na internet. Daí, tá, eu me aposentei. Quando eu me aposentei, eu pensei, puxa vida, e agora? Porque antes eu nunca tinha tido necessidade de ter um público. Meu público era meu aluno. E eu me realizava com ele. E daí eu pensei assim, eu me aposentei, eu comecei já o meu processo de aposentadoria, que inclusive no dia da minha, teve uma festa de
assim, agradecimento pela minha aposentadoria. As minhas noras, os meus filhos organizaram uma festinha. Aí no dia dessa festinha eu já proclamei a Cordelteca. Que eu pensei assim, eu agora vou ficar sozinha, eu não tenho mais aluno, quem vai ouvir meu cordel, quem vai ler meu cordel? E eu pensei, eu agora aposentada, aí falei assim, eu vou criar uma Cordelteca lá na minha casa. Só que daí, depois Zé se aposentou. Aí ele aposentou e ele quis vir para aqui. Queria vir para aqui para Sitioca, porque ele também não tinha mais o que ele fazer lá na cidade. Aí ele se desesperou também, a mesma coisa, porque quando a gente se aposenta, a gente se desespera. Pensa que o mundo acabou. Entendeu? Uhum. A vida acabou, o mundo acabou, e agora? Aí ele falou assim, não, então vamos para Sitioca, porque aí aqui ele mexe na horta, ele cria as galinhas. O que aconteceu? Quando eu me vi aqui na Sitioca, e eu pensei assim, puxa vida, e agora a Cordelteca? Quem vai sair de lá da cidade para vir aqui ler cordel? Porque é longe, não é todo mundo. Você vê a distância, você vem de bicicleta até você chegar aqui. E eu pensei assim, mas... Comecei a pensar, eu digo, bom, mas se o povo não vai vir aqui atrás do cordel, eu vou dar um jeito que eu tenho que levar o cordel para lá. E comecei a me dar a ideia de fazer a Kombi, a Cordelteca itinerante. Eu digo, não, eu vou fazer a Cordelteca itinerante. Daí, quando tiver as coisas, os eventos, essas coisas, eu vou nas escolas e eu levo. Então, eu comecei a ideia, aí fui juntando um dinheirinho, né, da minha aposentadoria e comprei a Kombi. Eu digo, vou comprar uma Kombi usada. Aí, graças a Deus, depois que eu comprei a Kombi, eu comecei a me inscrever nesses projetos aí. E eu comecei a ser classificada e foi enchendo a Kombi, as coisas. Só que, na verdade, ela ainda não está rodando, né? Porque foi... O primeiro projeto que eu ganhei foi em 2019, que era para ser aplicado em 2020. Aí teve a pandemia, foi adiado. E agora o lançamento oficial dela, que eu estou querendo fazer em outubro, a festa. Assim, vou fazer com um público pequeno ainda, né? Porque ainda não está liberado tudo assim. Vou convidar algumas pessoas só, mas selecionar uma turma, né? Para não ter muita gente. Você acha que as crianças vão gostar de ver uma Cordelteca na escola, a Kombi chegando? Quantos cordéis você já publicou? Eu tô com 103 livrinhos e agora tô com uns 3 que tá para correção, que tá em revisão, né, no revisor. Tô querendo também lançar agora por esses dias. Gostei de escrever alguns cordéis, alguns versinhos, quando eu ainda era jovem, nas escolas por onde eu andava e quando tinha trabalho na escola para fazer. Depois, quando comecei a fazer faculdade, eu fazia os cordéis assim com as turmas, com os alunos e foi indo. Me tornei professora, comecei a trabalhar já com a minha sala de aula com 20 anos de idade e eu pensando sobre como que eu gostava da poesia, o quanto que a poesia anima a gente, eu pensei em utilizar com os meus alunos. E foi aí que eu, desse momento em diante, eu comecei a aplicar a poesia com os meus alunos. Trabalhei como professora dos anos iniciais e sempre, desde o pré-escolar, toda a vida eu usava, em algum determinado período do ano, eu usava o
cordel, a poesia e trabalhava aqueles temas com aqueles alunos. Por exemplo, quando tinha feira de ciências, essas coisas assim. Mas eu nunca me considerei uma escritora. Eu era uma professora apaixonada pelo cordel e que utilizava esse conteúdo para trabalhar com os meus alunos. Então, eu, nos últimos anos como professora, que fiquei 10 anos trabalhando com a turma que era da 4ª série, que é hoje o atual 5º ano. Então, era uma turma que, assim, eu tinha muita oportunidade para trabalhar os temas com eles, já que é uma turma que a gente é necessário trabalhar temas transversais, é obrigada a trabalhar alguns temas assim que de alguma forma eu me sentia como professora achando uma parte difícil de iniciar aquela aula com o meu aluno. E eu pensava assim, não, mas se eu pegar esse conteúdo e eu transformar esse conteúdo num cordel, vai ser muito mais fácil. Porque eu pensava assim, um aluno de 9 anos, a gente, às vezes, até uma palavra que você for falar com ele, dependendo de como você falar aquela palavra, sei lá, vai marcar a vida daquele aluno, eu não sei. Então, eu pegava e pensava assim, não, eu vou pegar esse conteúdo na hora que eu estava preparando minhas aulas, fazendo o planejamento, eu pegava aquele conteúdo e eu transformava numa história, numa literatura de cordel. Então, quando chegava no outro dia, eu chegava na sala e eu iniciava minha aula lendo o cordel para os meus alunos. Ao fazer aquela leitura, eu quebrava aquele gelo que tinha, aquele distanciamento que tinha naquela matéria, naquele tema entre eu e o meu aluno, e a partir daí, pronto, a gente já ia para o debate, os alunos já estavam interagindo, todo mundo ouviu a aula. Às vezes também poderia ser que fosse um conteúdo que eu achasse que era chato, que o aluno não ia se concentrar, ficar 2 aulas assistindo aquela minha aula. Como um exemplo que eu vou dar aqui, a Guerra do Paraguai. Como é que uma criança de 9 anos vai ter interesse de querer saber de guerra que teve há mais de 100 anos? Então eu pensava assim, é um conteúdo meio chato para a criança, então se eu fizer um cordel vai ser melhor. E foi assim que eu fiz, passei minha vida sempre dedicada e utilizando essa literatura assim como um meio de facilitar a minha aula, de melhorar a minha aula. E essa prática também eu comecei a utilizar com outras disciplinas também, por exemplo, como as regras gramaticais, que é uma coisa que é chato, que a criança se incomoda para querer ficar gravando aquelas regras. Aí eu usava a literatura de cordel, as regras da matemática. Então, em diversas disciplinas, história, geografia, ciências, tudo eu transformava aquilo lá antes num cordel para depois eu aplicar para os meus alunos nas minhas aulas, a fim de melhorá-las. Bom, então, teve uma amiga minha, lá na última escola que eu trabalhei, antes de me aposentar, né, que ela um dia chegou para mim e falou assim, Aurineide, você precisa publicar um livro. E eu falei, não, mulher, mas como? Eu nunca tinha pensado nisso na minha vida, nunca. Eu escrevia isso porque para mim era tão normal eu escrever hoje um conteúdo, amanhã eu já escrevia outro. Sempre tive muita facilidade de ler aquele texto e pegar aquele texto e transformar na poesia, que eu nunca, para mim aquilo era normalidade. E ela falou, não, você precisa publicar um livro. Então, baseado nisso, eu comecei a pesquisar na internet sobre questão assim de livros e tal. Encontrei um site na internet que ele divulgava concursos literários e eu comecei a seguir. E foi aí que eu participei de alguns concursos literários e tendo meu texto selecionado e publicado numa antologia. A primeira antologia que eu tive assim participação e foi publicada foi no ano de 2012. A partir daí, essa própria editora gostou do meu trabalho, entrou em contato comigo e pediu alguns
poemas meus, alguns textos meus para ela conhecer. E eu mandei esses textos meus e ela gostou e publicou o meu primeiro livro, chamado Nas Veredas do Cordel. Coloquei esse título, Nas Veredas do Cordel, pelo fato de que, como professora, eu sempre encontrei barreiras para divulgar essa literatura nas escolas. Então, eu achei que era um caminho estreito para mim aqui no estado, visto que as pessoas tinham pouco conhecimento sobre essa literatura. E a partir daí, essa mesma editora, que é lá de Belém do Pará, chamada Literacidade, ela publicou mais 2 livros meus, tudo através de concursos literários, e os textos foram selecionados e foram publicados por ela. Depois, essa minha amiga, né, que se chama Ana, ela falou para mim, você precisa conhecer umas escritoras aqui de Dourados, eu vou apresentar você para elas, que é para você tomar contato com essas escritoras. E daí foi onde que eu entrei, comecei contato com a Ruth Helma e com a Odila Lang, que inclusive a Odila é a minha madrinha na Academia Douradense de Letras. E foi a partir delas que eu comecei a entrar assim, para a Academia Douradense de Letras e através de edital eu concorri, que eu já tinha livro publicado, e foi aí que eu entrei na Academia Douradense de Letras. E depois disso, né, foram abrindo-se N portas, então não parou mais. Eu fiquei participando de concursos e convite para entrar em academias e seleção para academias, e foi aí que surgiu então a vida como escritora. A leitura. Esses cordéis eu estou adquirindo já com editoras, em várias editoras de vários lugares do país, igual eu já, hoje mesmo chegou um tanto de cordel que veio do Ceará, outro que veio de São Paulo, e aqui tem editora da Bahia, tem de Pernambuco, então eu estou adquirindo esses cordéis com eles, porque sendo assim eu pego cordelistas do Brasil todo e vão estar disponibilizados para leitura, apenas para leitura. Só que quando eu for nos lugares, feiras, eventos tais assim, aí os meus cordéis são disponibilizados para venda também. Eu pretendo com o futuro, tipo assim, poder estar comprando de outros poetas também, para revender, né? Para ter uma variedade. Mas por enquanto, dos outros poetas é só para leitura. Processo de transformação, né? Eu fiz aqui, ó. Já foi feito o banco baú, que aqui é onde eu vou estar transportando as coisas do cordel, quando eu for. E agora daqui ela já vai para fazer o estofado dela, tudo, né? Esse espaço aqui também pra gente, porque eu pretendo estar levando uma mesinha, algumas cadeiras, quando eu chegar no lugar assim também, se tiver alguém que queira sentar e escolher um cordel e quiser ler por ali mesmo, ele já lê. E por fora aqui, por fora ela vai ser adesivada com a xilogravura, que foi feita pelo artista Jefferson Campos, com temas todos relacionados ao Mato Grosso do Sul. Então, terminando a parte de dentro ali, eu já vou mandar ela fazer os adesivos. Aí aqui vai estar escrito Cantinho do Cordel, né? E o lançamento para outubro, se Deus quiser, fazer a festa oficial, porque ela já foi feita um pré-lançamento, foi feito com poucos artistas aqui de Dourados, vieram aqui na Citioca mesmo, e a gente fez um pré-lançamento dessa Kombi, que é Cordelteca. Dourados, riqueza do Cone Sul. Para falar de Dourados, garanto serei fiel, eu leio, estudo e pesquiso, tento fazer meu papel, para dizer a vocês, resumido num cordel.
A alegria da cidade representa suas cores, sua gente, sua garra, o seu sonho e seus sabores. Juntos vão contribuindo, pois todos têm seus valores. E quando aqui eu cheguei, em alguns anos atrás, fui logo me acostumando e não quis sair jamais. Essa gente hospitaleira que nos ajuda por demais. Vendo do dia para a noite tamanha transformação, digo com sinceridade que me alegra o coração saber que o país prospera com o porvir do nosso chão. Uma Dourados tão grande com sua cara indomável, essa ânsia de crescer que ele torna insaciável, difere de outras cidades, torna assim indisfarçável. Pois em todos os setores seu progresso é bem visível, a vontade de vencer que se torna perceptível. No caminho do futuro, o crescimento é incrível. Coreanos, libaneses, paraguaios, nordestinos, os gaúchos e os mineiros, japoneses e argentinos, muitos quando aqui chegaram eram ainda meninos. Também tem o nosso indígena que por aqui já existia, faz a cidade ser forte e estar no seu dia a dia. Tem outros que eu nem citei, porque sequer não sabia. Dessa raça tão bonita que mantém a tradição de tomar o tereré misturado ao chimarrão, com as ruas e avenidas de boa arborização. Dourados está criando sua personalidade, com isso posso dizer que há uma diversidade de umas pessoas buscando melhor oportunidade. Por ela está situada na região Centro-Sul, é um polo regional do Portal do Mercosul, segunda maior cidade do Mato Grosso do Sul. Também a mais populosa do interior do estado, por isso é que alguns projetos precisam ser adequados para que, na realidade, todos sejam amparados. E tanto o aeroporto quanto no terminal estão as portas de entrada para entrar no Pantanal. Isso atrai visitantes em evento cultural, como o da Expo Agro ou o Encontro de Corais, Campeonato Motocross, e são tantos festivais como a Festa das Nações, exposições culturais. E são apenas exemplos que estou tentando citar, porque mesmo se quisesse não conseguia lembrar. 4 cantos da cidade tem alguém a festejar. Tendo aproximadamente 200 mil habitantes, mas movimentam 1 milhão, fatores tão importantes para o seu agronegócio são momentos dominantes. O município oferece tão grande variedade em opções de cursos técnicos como de universidade. Não estuda quem não quer nesta tão rica cidade. 2 praças bem famosas que o povo assim diz. Uma é Antônio João, onde fica a tal matriz. Outra é a do Cinquentenário, disseram-me e eu assim fiz. Tem o Parque Rego d'Água, Parque dos Ipês também, o Parque Antenor Martim, que não perde para ninguém. Arnúfio Fioravante, variedade ele tem. Suas ruas e avenidas são todas arborizadas, algumas são tão antigas que foram até tombadas. Irão viver para sempre, não podem ser derrubadas. Para quem é transeunte, torna-se muito importante, pois não há sol nem calor, porque a sombra é dominante. Passeiam e fazem compras num ambiente aconchegante. Mas quem mora também gosta de ir à rua passear, com a família e os amigos, comer lanche e conversar, dar uma volta na praça, tomar chopp e namorar. Essa é a cara de Dourados, nossa gente, nossas cores, com as suas alegrias, seus sorrisos, seus amores, com seus jardins coloridos, nascendo milhões de flores. Ao falar desta cidade, levo em consideração, educo meus filhos aqui, nela que eu ganho o meu pão. Como não sou douradense, apenas quero que pense, represento-a em coração. Esse cordel que eu falo sobre Dourados, quando eu fui escrevê-lo, foi a convite de uma amiga minha da Academia Douradense de Letras, hoje já é falecida, né? A poetisa, cordelista Ruth Helma.
Então, ela me convidou para participar de um concurso que haveria promovido também por outro acadêmico nosso da Academia Douradense de Letras, também já falecido, né, que é o Nicanor Coelho. E ele estava promovendo um concurso através da Livraria do Escritor. E a Ruth me convidou para fazer parte desse concurso. A princípio eu falei, mulher, não vou participar não. Eu não estava muito assim, com inspiração para escrever sobre um tema proposto, que o tema seria para falar sobre Dourados, sobre os valores de Dourados, sobre assim, a vida, a beleza de Dourados, essas coisas assim. E ela insistiu muito comigo para que eu participasse, e daí eu falei assim, vou ver se eu consigo escrever alguma coisa. E daí eu resolvi escrever, entreguei o meu material no último dia do concurso e pensei comigo, se eu ficar entre os 40, as 40 pessoas, tá bom para mim, porque os 40 iria fazer parte de uma antologia. Daí, para minha surpresa, quando houve a classificação dos selecionados, o meu cordel foi premiado e classificado em primeiro lugar nesse concurso, né? Então, por isso, a partir daí, além dele estar nessa antologia, né, com os 40 melhores poemas da época, eu também imprimi e fiz um cordelzinho pequeno aqui, né, para ser divulgado individualmente também, só o meu cordel. Eu já estava viajando nos eventos, assim, encontros de escritores, inclusive internacionais, que eu já viajei para Paraguai, Argentina, Bolívia, Chile. Todo ano eu ia num encontro desses, e daí eu comecei a pensar, quando eu tiver a Kombi, além das escolas, quando tiver algum evento, alguma coisa assim, eu vou na Kombi também, e daí eu já levo os cordéis para mostrar para todo mundo, porque o meu objetivo, assim, é que o cordel seja cordel sem fronteiras. Então não tem limite para agora daqui do Mato Grosso do Sul, né? É tanto que o nome do meu livro agora chamou Mato Grosso do Sul nas asas do cordel, porque eu quis dizer que a partir daqui do Mato Grosso do Sul, o cordel vai voar, ele tem asas, né? Não tem limite, não tem fronteira. Então, o meu objetivo é esse agora, e quando a Kombi estiver toda pronta, né? Porque agora ainda bem que eu consegui o projeto da Lab e foi feito, revisado, tudo parte de motor dela, tá tudo novinho, revisado, então ela tá pronta para viajar. Só falta agora essa terminar dentro aí e terminar os adesivos.